ver uma maioria tentando as tarefas, show de bola, continuem assim. Mesmo quando tu acha assim que tá tudo perdido, meu Deus, não estou entendendo nada, estou perdido. 2, 3 tarefas feitas, mesmo que não esteja entendendo, daqui a pouco a ficha cai e tudo fica mais fácil. Página 14, exercício 1. Dada a função menos x ao quadrado menos 4x menos 4, responda. A concavidade da parábola é voltada para cima ou para baixo? Ali, ó, para baixo. Pois É negativo. A é negativo. Muito obrigado. É isso mesmo, já justificamos. Letra B. O valor de delta é maior, igual ou menor que zero? Calculemos. Delta é b ao quadrado menos 4ac. Olhando para a função, fica fácil perceber que A é menos 1, B é menos 4 e C também é menos 4. Substituindo o valor das letras na fórmula do delta, ficamos A ao quadrado vezes menos 1, parênteses é bem-vindo, vezes menos 4. 4 vezes 4, menos com menos, show de bola. Menos com menos e mais com menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, e na matemática profunda, 16 menos 16, 0. Delta igual a 0. Respondemos a pergunta. Letra C. Até agora não teve nada demais. Letra C. Calculando os zeros da função, o que você observa em relação aos valores x1 e x2? Vamos dar uma olhadinha, vamos completar, a gente não está com pressa? Com tanta pressa, menos b, mais ou menos a raiz do delta, não vou colocar aqui b ao quadrado menos 4ac, porque a gente já, calculou. Dividido por 2 vezes, é assim que se acha as raízes, né? Menos, deixa eu ver quem é o b, menos 4, atenção, atenção. Mais ou menos, raiz do delta, que deu 0, sobre 2 vezes o a, que é menos 1. Quando a gente vai fazer o x' e o x duas linhas, ou o x1 e x2, a gente usa uma hora mais. Então vamos lá, x1, só por que não é x'? Eu uso x' e x duas linhas, mas o livro falou em x1 e x2, vou obedecer o cara. x1 vai ser menos com menos, vou usar o mais, raiz de 0, dividido por 2 vezes menos 1, e o x2 vai ser 4 menos 0 dividido. Ou seja, acabo de perceber que sempre que o delta for 0, não adianta fazer o mais 0 e menos 0. As raízes ficam pronto. E tu vê, quando tu conclui isso sozinho, né, que é o que a apostila queria, que tu percebesse, caramba, ó, sempre que o delta for 0, as raízes são iguais. Então x1 vai ser 4 dividido por menos 2, x2 vai ser 4 dividido por menos 2. x1 é igual a menos 2, x2 também é igual a menos 2. E era isso que ele queria, que nós concluíssemos que as raízes são iguais. Ele pedia, né, para tirar uma conclusão, né? O que você observa? Podemos observar que as raízes, lembrando que raízes também são chamadas de zeros, podemos observar que as raízes ou zeros são iguais. Parabéns, é o nome que se dá a essa situação. Então esta equação possui raiz dupla, certo? É uma outra maneira de dizer que o x' e o x duas linhas são iguais, é isso mesmo. Muito bom, gostei. Deixa eu ver o que mais, letra D. Por que x1 e x2 apresentam o mesmo valor? Né? Isso. Acabamos de perceber que só porque o mais ou menos 0 não mudou, ou seja, porque o delta é igual a 0. Deixa eu abrir um espacinho aqui. Letra D. Pois o discriminante é igual a 0. O nome do delta, que aparece em muitos livros, é chamado discriminante. Como eu queria que tu soubesse disso, em vez de escrever delta, eu escrevi discriminante. Então agora tu já sabe, discriminante é o nome
daquele termo ali, ó, o b ao quadrado menos 4ac, que popularmente a gente chama de delta. A gente chama de delta, na verdade, porque o símbolo que a gente usa para representar ele é a letra grega delta, né? Mas o nome técnico dele é discriminante. Discriminante. Discriminante não é o que discrimina alguma coisa? Discriminar não é diferenciar? É, né? Realmente, sempre que o delta for maior que zero, vai dar para usar o mais e o menos. Vai ter duas raízes diferentes. Sempre que o delta for zero, não adianta usar mais zero e menos zero. As raízes são ou chamado de raiz. E se o delta for negativo, existe raiz quadrada do número negativo? Aí não existe raiz real. Ou seja, ao calcular o delta de uma equação de segundo grau, tu já sabe se são duas raízes diferentes, uma raiz dupla ou não tem raiz. O delta discrimina. Então é por isso que ele é chamado de discriminante. Legal. Pois o discriminante ou delta é igual a zero. Alguém pode ler o item E, por favor? Determine os pontos onde a parábola intersecta o eixo x. É bem nas raízes, não é isso? Certo? Então, ó, na verdade é um ponto só. É bem no ponto que x é menos 2. Só que um ponto é formado por quantas coordenadas? 2. Parabéns. Esse é o detalhe. Tem que saber que o x é menos 2 e que o outro ponto é... Como é que eu posso confirmar que o outro ponto é 0? Parabéns, galerinha. Pega a função e joga no lugar do x o menos 2. Vamos fazer a conta. Só para exercitar um pouquinho mais. F de menos 2 vai ficar igual. Menos 2 vezes menos 2 é 4 positivo, mas tem um menos fora. Menos 4 vezes menos 2, mais 8, né? Menos com menos mais. E menos 4 depois. Menos 4 com menos 4 é menos 8. Com mais 8 é descobrir que era zero mesmo. Na verdade, dos nossos estudos anteriores, nós já sabíamos que as raízes são chamadas de zero da função, justamente porque tornam a função igual a zero, né? De qualquer maneira, não custa fazer com mais calma ali. Legal. Quais as coordenadas do vértice dessa função? Vamos fingir que a gente já não percebeu que o vértice é o próprio lugar onde a função corta o eixo x. Vamos usar as formuletas que nós aprendemos na outra aula. Como é gostoso, né? Olha só. Que delícia. É um ambiente perfeito. Na verdade, a gente contratou esse cara para testar a tua capacidade de concentração. A gente pagou a manhã inteira para o cara ficar... Só para ver se tu é capaz de aprender mesmo com um barulho ensurdecedor desse. Impressionante, né? O colégio da galera tem isso tudo. Incrível. Esse cara não parece, ele é doutor em pedagogia, esse cara. Como ele sai com medo certo de atrapalhar a aula. Letra F. Galera, desculpa, é que hoje com alinhamento astrológico eu estou especialmente idiota. O negócio é o seguinte, vamos calcular as coordenadas do vértice. Como é que se acha o x do vértice? Menos b sobre 2a, show de bola. O b a gente já sabe que é menos 4, dividido por 2 vezes o a, que é menos 1, não é isso? X do vértice, menos com menos é mais, 4 dividido por menos 2, menos 2. Certo? Nós já sabíamos que isso ia acabar acontecendo, né? Mas para revisar como é que se acha o x do vértice, fizemos a continha. Só para variar, eu te mostrei que para calcular o y do vértice, basta pegar o x do vértice e substituir na equação, não é isso? Porém, tem uma outra maneira para calcular o y do vértice. Menos delta sobre 4a. Só que nós já calculamos o delta hoje. Deu quanto? 0. Dividido por 4 vezes menos 1. Não vai adiantar nada porque vai continuar dando 0. Se eu sei que o x do vértice é menos 2 e o y do vértice é 0, as coordenadas do vértice, menos 2 e 0. Coincidentemente, deu a mesma coordenada do ponto onde o gráfico corta o eixo x. Certo? Aliás, a partir de agora nós sempre sabemos que quando delta for 0, o vértice coincide com a raiz, que é dupla, né? A raiz dupla. Show de bola.
Será que tem mais? Tem mais coisa ali, hein? G. O que você pode observar comparando as coordenadas do ponto em que a parábola intercepta o eixo x em relação às coordenadas do vértice da parábola? São iguais. Não foi isso que a gente percebeu? São iguais. Coordenadas do vértice, coordenadas do ponto onde corta o eixo x. São iguais. É isso que eu posso concluir. Letra H. Escreva as coordenadas do ponto em que o gráfico intercepta o eixo y. Onde é que a gente olha para achar as coordenadas do eixo y? O zero está certo. Perfeito, né? O zero está certo porque o x tem que ser zero para poder bater no eixo y. Isso, a gente olha para o termo independente. A galera lembrou, parabéns. O termo por que independente? Porque não tem o x, ele não depende de x. Ó, esse termo depende de x, esse termo depende do valor do x, esse não. Esse é sempre menos 4, então ele é o termo independente de x. Termo independente, menos 4. Professor, não compreendi ainda. Pensa comigo, gente. Eixo x... Eixo y. Quando a parábola corta o eixo y, o x tem que ser zero. Não tem jeito. Sempre, em qualquer gráfico do mundo, não precisa nem ser equação de segundo grau, sempre que o gráfico corta o eixo y, o x é zero. Por isso, inclusive, que o eixo y tem um apelido. Eixo 0x. O eixo y é chamado de eixo 0x. É isso aí. Já que eu sei que o x é zero, basta colocar 0 e 0 e ver quanto é que dá a conta. Menos 0 ao quadrado é 0. Menos 4 vezes 0 é 0. Menos 4. Então não precisou nem fazer conta, na verdade. Era só raciocinar um pouquinho. 0 e menos 4. O item H. E esboce o gráfico da função. Agora eu vou precisar de mais espaço.